bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de Ateliê de Projeto de Arquitetura 1, em que viemos aí conversando na nossa primeira aula a respeito dos conceitos básicos que envolvem a produção de projeto, reconhecendo as condicionantes importantes para essa produção. Então, falamos um pouquinho sobre as etapas de projeto, sobre a sua importância, sobre a forma como devemos organizar, quais são os requisitos que precisamos cumprir no desenvolvimento do nosso projeto. E hoje chegamos num ponto de discussão muito importante, que é falar sobre a relação do terreno e a produção da arquitetura. Quando colocamos em discussão a relação do terreno, é importante que tenhamos a consciência da produção do nosso projeto e o quanto esse projeto vai falar sobre esse terreno. Então, as respostas que o nosso projeto dá acerca de toda essa concepção, de toda essa produção, envolve as condições desse terreno. Condições essas que falam sobre a topografia, sobre o dimensionamento, sobre a relação com o entorno. Então, tratar sobre o terreno nessa nossa primeira discussão, esse nosso primeiro contato com essa relação de projeto é essencial, porque nós precisamos realmente reconhecer o quanto essa ferramenta é importante para a produção do nosso projeto e o quanto ela vai delimitar algumas condicionantes e vai nos dar base para a nossa produção. Então, para isso, nós iremos iniciar a nossa aula de hoje conversando um pouquinho sobre o que trataremos nessa nossa segunda teleaula. Na nossa segunda unidade, falaremos a respeito do terreno e da setorização, em trazendo toda essa discussão que envolve a relação do projeto, a relação da produção e a forma como envolve todas essas nossas condições. Sempre buscando trazer a relação do conhecimento, da aplicação dos conceitos do projeto arquitetônico, buscando trazer esse eixo importante aí sobre a relação do terreno e sobre a forma como conseguimos estabelecer todas essas nossas condições de projeto. Então, falar aí sobre a relação do terreno é entender prioritariamente as condições que envolvem essa relação, as condições que trazem a discussão do quanto essa ferramenta projetual é importante. Então, nós precisamos entender que, como falamos aí na nossa primeira teleaula, a respeito de conhecer o cliente, conhecer as necessidades, introduzir toda essa discussão nessa nossa propriedade de projeto, agora nós vamos entender que o terreno também é uma condicionante e que eu preciso conhecer a respeito dele, buscar por informações, realizar estudos, realizar levantamentos para que o nosso produto de projeto seja ainda mais permitido, né, e possível dentro daquela concepção de implantação. Outro ponto muito importante que a gente precisa levar em consideração e que nós falaremos aí durante a nossa aula de hoje é a importância das locações e dos locais de implantação. O quanto a gente tem a variação sobre as relações do terreno, sobre a forma como a gente organiza esse terreno nas diferentes cidades. Então, é preciso sempre buscar pelo esse reconhecimento, pode ser primeiramente digital, né? Então, reconhecer aí pelo menos pelo Google Earth as condições desse terreno, as relações de entorno, a relação do sistema viário e a partir dessas condições reconhecer possivelmente, né, se possível for, de uma forma presencial, porque o terreno ele tem tanta importância na definição do nosso projeto, do nosso produto, quanto as relações e as necessidades, as premissas do nosso cliente. Para isso, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre os documentos que envolvem a concepção, o reconhecimento e a produção dos nossos terrenos. Da condicionante desse terreno. Então, olhar para essas relações do que realmente são parâmetros, do que realmente são contribuições, produções efetivas para esse nosso desenvolvimento, é conseguir trazer à tona esses elementos do reconhecimento. Então, o que a gente precisa falar aqui? Quando a gente fala sobre o projeto, nas suas diferentes abordagens, nós sempre temos em mente uma concepção muito clara sobre quais são os elementos que vão interferir, que vão produzir o nosso projeto de uma forma clara, de uma forma eficiente, de uma forma efetiva. Então, é preciso olhar para esse produto, olhar para esse elemento e reconhecer quais são as considerações que eu preciso avaliar. Na nossa aula atividade, falamos um pouquinho sobre isso. A proposta era olhar para uma análise de obra referencial que tivesse tomado como base um terreno. O quanto é importante trazer esses elementos, trazer essa propriedade de projeto e reconhecer o quanto esse terreno incide até mesmo no volume da edificação, na relação das
setorização e por isso é importante que a gente desprenda de um tempo, de uma concepção, de uma produção para avaliar esse projeto de forma coerente. Vamos ao quadro conversar um pouquinho sobre essa relação das condicionantes do terreno. O primeiro ponto importante que a gente precisa entender, e a gente já reconheceu, que o terreno nada mais é do que a base para o nosso projeto. Sem ele, então, nós não conseguimos desenvolver um projeto adequadamente porque ele vai ser a base de produção. Então, Farley, ele fala para nós que a arquitetura pertence sempre a um lugar. E esse ato de pertencer a um lugar é falar, mais uma vez, né, de uma forma indireta, trazendo uma relação de analogia sobre o quanto esse terreno estabelece a nossa produção. Um ponto importante também é que, por vezes, a gente vai reconhecer, e o nome mais técnico para essa produção é falar sobre o lote, né? Trazer essa discussão como a nomenclatura do lote. Mas voltando então, a arquitetura pertence a um lugar, a um local, a um sítio. E o que é importante? Que cada um desses lotes, desse terreno, vão possuir características que são diferentes. Então, nós vamos ter condições dentro desses terrenos que vão sofrer variações. Então, a gente vai falar aí sobre a topografia, sobre a localização, as definições históricas, as definições culturais, a importância de organizar todo esse terreno de uma forma clara, trazendo as condições, a história do local, para que isso a gente consiga reconhecer todas essas condições. Além disso, é importante que a gente entenda que cada local, cada cidade, cada bairro fala a respeito das recordações, que muitas vezes vão estar inseridas numa concepção dessa palavrinha aqui que nós já falamos bastante, que é trazer a relação do entorno. Então, é preciso que a gente pense e reconheça o entorno como um elemento essencial para a produção dos nossos projetos. A identidade desse ambiente não é a partir apenas da análise desse terreno, mas também falar da relação desse entorno. E nessa relação, é importante que a gente entenda que o entorno está falando sobre a análise das construções vizinhas. E isso é muito importante porque elas também falam sobre as incidências dentro da nossa edificação. Falando aí sobre a relação da forma, da altura, dos materiais, da relação do estado de conservação e, principalmente, entender a relação do usuário com essas edificações de entorno. Porque é a partir disso que nós vamos conseguir definir, estabelecer e produzir o nosso projeto de uma forma tão importante, tão essencial. Então, mais uma vez, se falamos sobre a relação desse terreno, nós preferencialmente precisamos fazer essa análise em conjunto, terreno e entorno. Eu olho para o terreno a qual eu vou produzir e avalio o entorno das minhas edificações, avalio a forma como ele está se organizando, a forma como esses elementos são ditos como estratégias de projeto, parâmetros projetuais, para que aí sim nós consigamos entender onde esse terreno está inserido, qual é a identidade desse local, qual é a relação de pertencimento tão importante para essa nossa produção. Então, essa condição de olhar para esse entorno é essencial. E aqui a gente vai se deparar com uma relação que estabelece o urbano junto com a condição da arquitetura. Então, quando nós trazemos que a arquitetura e o urbanismo são indissociáveis, é aqui que nós estamos avaliando, estamos conseguindo colocar esses elementos à discussão. De que forma a gente coloca esses elementos à discussão? Olhar para o terreno, pensando nesse reconhecimento local, mas olhar para as relações urbanas. Como funcionam essas vias, como acontecem os acessos, a forma como esse terreno está conformado em relação ao formato, a dimensão, quais são essas características que promovem esse desenvolvimento de uma forma efetiva. E para isso, nós precisamos nos desempenhar, né? Nós precisamos desdobrar a nossa etapa de levantamento de informação em uma subetapa que fala sobre o levantamento topográfico ou levantamento do terreno. O levantamento desse local, ele pode acontecer de várias formas distintas, né? E a primeira delas é que a gente consiga, então, entender que esse levantamento de terreno e de entorno vai falar sobre a relação dos mapas, dos desenhos, e a importante ferramenta que nós utilizamos aí para a relação da arquitetura é falar sobre a relação das fotos. Outros aspectos que vão ser relevantes para essa interpretação do ambiente é o que a gente vai falar aí sobre as percepções pessoais, ou seja, é olhar para a nossa produção, olhar para esses nossos elementos de uma forma funcional.
como a relação sonora, dos barulhos, a presença do cheiro específico e até da sensação térmica. Lembrando aí que quanto a relação do entorno também fala e impacta na discussão das condições de conforto ambiental, né? O quanto as áreas de sombreamento da edificação vizinha pode falar sobre esse lote, o modo como ela vai se comportar dentro dessa produção e vai trazendo aí a essencialidade de falar sobre a relação do levantamento dessas informações. Essas análises elas devem ser, né, realizadas por meio de visitas ao local, de fotografias e de croquis, sempre identificando os pontos de entorno desse recinto. Lembrar sempre que toda análise a gente precisa levantar, elencar as potencialidades e as fragilidades de cada uma dessas decisões. Para a gente tornar isso um pouquinho mais visual, é aqui que a gente começa a entender o reconhecimento sobre esse elemento que fala aí sobre a estratégia do nosso terreno. Então, a partir dessas condições, nessa nossa imagem à esquerda, nós conseguimos verificar a forma como todos esses elementos são abertos, são desenvolvidos. Eu estou analisando o entorno, eu estou elaborando um mapa de figura a fundo, né, falando aí sobre a questão das ocupações. Eu vou reconhecendo as áreas de pontos nodais, são condições aí que nós vamos discutir ao longo do curso, falando sobre a relação do urbano, mas para que a gente consiga chegar nesse ponto importante, que é falar então sobre a nossa análise de uma forma bastante intuitiva, de uma forma bastante lúdica, em que eu tenho a clareza de qual é o trecho do meu terreno que eu estou utilizando, mas de qualquer forma eu vou criando análise de campo visual, qual é a forma que esse terreno se comporta, o modo como eu consigo setorizar essa minha edificação dentro desse lote, para que a gente consiga então usar essas soluções de uma forma mais clara, de uma forma mais funcional. O que é importante que nós tenhamos como meta de entendimento, de buscar por essas informações. Levantamento topográfico, em que a gente vai estar falando aí sobre a relação das curvas de níveis, dos limites, dos dimensionamentos, do formato. Histórico e interpretação pessoal do terreno, então com uma análise que a gente vai falar sobre uma análise sensorial, que vai envolver a relação de som, que vai envolver a relação auditiva, que vai acionar as relações de conforto, de percepção, buscando aí por soluções que vão ser mais adequadas a esse nosso espaço. Esse é um ponto muito importante que a gente coloca aqui, porque parece assustar quando a gente fala sobre a relação do mapeamento. Mas é preciso que a gente olhe para as condições do que avaliar nesse entorno, do que reconhecer esse terreno de uma forma isolada, produzir esse projeto e simplesmente trazer essa edificação como resposta. Quando a gente coloca essa discussão de reconhecimento nas nossas aulas práticas, nós vamos nos aprofundar um pouquinho nessa discussão dos mapeamentos, do que olhar nesse entorno, do que trazer como essencialidade, né, para a discussão do nosso projeto. Nós precisamos ter registros documentais dessa análise, porque por vezes as tomadas de decisões durante as etapas de projeto, elas vão sendo perdidas e é preciso muitas vezes retomar todo esse levantamento para buscar informações que sejam adequadas para essa produção. Quando a gente fala sobre essa relação do levantamento topográfico, nós estamos entendendo, né, falando agora sobre o registro de um produto técnico. Eu acho que isso é uma ponte muito importante para a nossa discussão. Que esse registro técnico, ele fala sobre um desenho em escala que vai representar cotas de nível e de desnível do terreno. Ou seja, é a mesma referência que a gente fala sobre a nomenclatura de uma planta planealtimétrica, apresentando as curvas de nível, apresentando os acidentes topográficos em planta baixa, ou seja, tudo que é visto de cima do terreno. Então, de uma forma bem grosseira, nós vamos ter aí as amarrações dos pontos, né, de arremate, os pontos de conexão. Nós vamos ter aí os dimensionamentos das cotas, então que também é muito importante. A relação das curvas de níveis, para que a gente consiga reconhecer esse lote. E até, muitas vezes, a gente vai ter aí posicionamento de espécies vegetativas, alocação realmente, às vezes, de uma condição diferente no terreno que a gente precisa representar. Então, é um projeto, né, um levantamento bastante simplificado no que diz respeito a desenho, mas que tem muitas informações para a nossa produção. Então, além do desenho, o terreno pode ser representado por um mapa ou uma maquete. É uma etapa essencial para o desenvolvimento do estudo preliminar, uma vez que interfere na solução e na volumetria da implantação do projeto. Eu acho que aqui vale muito que a gente consiga reconhecer a importância do terreno,
porque eu ouso dizer que talvez o terreno seja um dos instrumentos, uma das pontes mais difíceis nessa nossa primeira etapa, nessa nossa primeira particularização com o desenvolvimento do projeto. Reconhecer o quanto a gente precisa resolver esse terreno para garantir um produto efetivo, para garantir um produto que seja realmente essencial, que atenda às nossas demandas. Então, olhar para o terreno, muitas vezes, é trazer esse caminho de diagnosticá-lo a nível tridimensional, que seja uma maquete eletrônica, que seja uma maquete física, olhar para essas curvas de níveis, colocar esse edifício de uma forma, pode ser até mesmo conceitual, bastante volumétrica, mas para que você consiga identificar qual é a intervenção, qual é a interferência desse edifício na área de terreno. Isso é muito importante para que a gente consiga se aprofundar nesse desenvolvimento de uma forma mais efetiva e uma forma mais aprimorando a nossa técnica. Voltamos ao quadro. E aí a gente entende que é preciso realizar esse levantamento topográfico, ele deve acontecer por intermédio de profissionais habilitados para o desenvolvimento, então seriam aí os topógrafos, que ele vai fazer a análise de angulação desses terrenos, entendendo a forma como se implanta e se materializa e colocando aí representações que sejam efetivas para que a gente consiga indicar e reconhecer as curvas e reconhecer os pontos cotados aí, os limites cotados desse espaço. Então aí é muito importante para que a gente consiga entender a forma como vão produzir, né, a forma como vão relacionar todas essas formas e o formato desse terreno de acordo com o nosso projeto. Então, de uma forma bastante inicial, para que a gente comece a reconhecer os termos técnicos e consiga aí trazer a essencialidade do terreno para a produção do projeto, e que a gente saia dessa forma, dessa conscientização de que o terreno é uma dificuldade projetual e trazer ele como uma ferramenta, como um apoio para as boas soluções de projeto. Falar sobre o terreno, reconhecer essas características, essas condições primárias desse projeto, é trazer também um estudo de setorização. E quando a gente reconhece essas condições de local, essas condições de entorno, nós também vamos trazer à tona essas propriedades que vão falar para nós sobre essas condições efetivas, que falam sobre como setorizar esse terreno, como organizar. Como o próprio nome diz, falar de setorização é falar sobre a organização em setores, e aí para isso é importante que nós tenhamos estratégia de conduzir a forma de representar, de estudar e de diagramar esse nosso terreno. Então, falar sobre essa condição de setorização é uma prática muito comum, porque vai nos auxiliar a identificar os ambientes de uma forma mais simples, mais visual, e aí eu entendo que vai ser uma forma mais lúdica e mais didática, porque ela nos ensina a olhar para essa produção, em grande parte das vezes, associado aí às cores. Eu acho que isso é um ponto muito importante, que a gente começa a se apoiar nessa comunicação por meio de desenhos. Geralmente é uma planta, qual são destacados os setores em separado, e são formados aí com elementos por alguma afinidade, seja por função, por localização, por área ou por outro fator qualquer que traga aí essa discussão de uma forma tão clara. Aqui nós temos um exemplo do que seria essa setorização, trazer um pouquinho essa divisão por meio de legendas e falar da setorização. É muito importante que a gente consiga organizar as legendas por cores. Nós conseguimos identificar, a partir da locação dessa habitação, que está colocando aí, né, esse exemplo nosso, o limite desse edifício e, a partir desse limite, a organização dele por meio das cores. Então, isso é um ponto muito importante aí para que a gente consiga organizar os setores. E essa é uma condição muito importante, porque a gente vai se deparar com uma condição clara sobre a importância de estudar a setorização, amarrada às condições do programa de necessidades, em que a gente está falando sobre a relação das atividades, já incluindo a relação do terreno nessa nossa produção. Se eu não consigo incluir o terreno, eu não consigo ter limites para essa minha proposta projetual. E aí, é importante que a gente fale sobre a relação e a conexão desse projeto, falando principalmente sobre os relacionamentos do terreno com a melhor relação de convivência do usuário nas diferentes condições e instalações. Ou seja, falar sobre a setorização é sempre falar sobre a relação que esse edifício vai estabelecer com o nosso terreno e o modo como nós vamos organizá-los para atribuir a melhor forma possível.
Então, segundo o Xing, a setorização pode ser feita por tipos de agrupamentos e tipos de atividades que sejam iguais, que sejam necessárias aí a realizar essa amarração. E aí a gente começa a transformar tudo isso em condições mais simples, né, condições mais reais aí, que fala que a setorização, ela vai ser nada mais do que um agrupamento por atividade de acordo com as funções desses ambientes. Então, a gente vai ter aí, na nossa primeira imagem, as condições de setorização organizadas por quais atividades devem estar intimamente relacionadas, e aqui a gente também começa a tratar de uma relação de setorização, de fluxos, né, associando a essas condições. Quais as atividades precisam estar isoladas por meio de vedações ou por meio de distâncias, então eu vou criando esses eixos de afastamento, e aí comece a ver que a gente está vendo todos esses índices aí de uma forma visual. Qual é o grau de acessibilidade necessário? E a gente está iniciando aí essa nossa discussão sobre a produção de projeto, mas é muito importante que a gente saiba reconhecer a essencialidade dessa acessibilidade. E as relações entre as atividades, se elas seguem algum padrão espacial. Eu preciso ter um eixo de circulação central e as atividades acontecendo ao redor, eu faço uma circulação menor e atividades fazendo um agrupamento. Qual é a forma que eu preciso propor esses elementos que eles vão acontecer de uma forma conjunta? Então, falar sobre o ato de setorizar é trazer dois pontos importantes. Entender a relação entre esses elementos e organizar essa edificação. Tudo isso já tendo em mente, já tendo a base da produção do nosso projeto, colocando aí a relação do terreno como elemento de produção. Eu acho que isso é o ponto principal para essa nossa discussão, porque nós conseguimos olhar para o terreno como um eixo de implantação, um eixo importante de produção para o nosso projeto. Mais uma vez, falar de setorização é falar sobre o relacionamento do terreno com essa edificação. É agora que a gente começa a converter todas essas informações técnicas ainda de materiais complementares, documentos complementares em que a gente está levantando lá no levantamento topográfico, nas informações da matrícula, do lote, né, do terreno. Transfiro tudo isso para uma planta baixa, né, que pode ser recebida aí de um topógrafo ou que nós, enquanto profissionais, possamos aí delimitar esse terreno. Converto todas essas relações desse terreno numa produção de edificação e estabeleço essa condição de uma forma mais organizada. Lembrando que nessa etapa da setorização, dificilmente nós já teremos a edificação resolvida. Eu estou iniciando o meu processo de concepção e por isso olhar para a setorização por meio das estratégias de agrupamento ou afastamento garante aí as soluções mais adequadas para o nosso projeto e para o nosso produto. E aqui eu reitero mais uma vez a importância da gente transformar esse volume de terreno numa condição tridimensional, a nível digital, a nível físico, e converter esses estudos a nível tridimensional. Então, de uma forma bastante simples, eu convido você a elaborar uma maquete simples de um terreno, que a gente vai trazer isso com bastante clareza nas nossas aulas práticas, e reorganizar esses elementos que pode ser a solução do seu projeto. Porque a partir dessas simulações, a gente começa a se particularizar com aquele instrumento efetivo para a nossa produção projetual. Outro ponto essencial de trazer a nossa discussão e que a gente precisa ter essa tomada de consciência e de reflexão já no início do desenvolvimento do nosso projeto é falar sobre o norte. O norte é um elemento, né, um instrumento que nos auxilia a dar o direcionamento, o reconhecimento sobre a orientação desse terreno. E falar sobre o norte vai dar outras condições que vão avaliar, por exemplo, as condições de conforto, o trajeto do sol, a condição da direção dos ventos, que são todas estratégias que promovem essa discussão no nosso projeto. Então, nesse momento da aula, nós falaremos a respeito da importância do norte nas produções dos nossos projetos. A posição do norte é importante, é essencial aí para a relação da implantação do projeto, porque a gente sabe que todo esse desenvolvimento que a gente coloca sobre essa base de projeto, sobre essa relação que envolve a nossa produção, vai falar sobre o norte como indicação e que os pontos principais que envolvem é que o sol nasce a leste e se põe
a oeste. E a partir disso, a gente consegue, então, posicionar as nossas aberturas de acordo com a avaliação de insolação. É importante oferecer a relação de iluminação e ventilação, garantindo, assim, as condições de higienização adequada ao ambiente e também falando aí sobre a relação de conforto, né? Estabelecendo essas condições. Mas não é só falar sobre esse ponto de conforto ambiental, porque falar sobre o norte também é trazer as possibilidades, as soluções que envolvem as estratégias de projeto. A análise desse terreno, ela fala sobre essa análise de entorno, e aí a gente também vai falar sobre o norte como um posicionamento desse entorno, em que a gente vai avaliar a quadra, vai avaliar o bairro ou a vizinhança, e o mesmo vai ocorrer com a avaliação da insolação, em que a gente vai fazer uma análise mostrando gabarito de altura, e esse é o termo correto para que a gente consiga analisar as alturas das edificações, é chamar de gabarito de altura, dessas edificações vizinhas, porque vai falar, por exemplo, sobre o sombreamento desses edifícios nesse nosso terreno. E também vão ser norteadas para o posicionamento da luz solar. Então, imagine aí que a gente tem um edifício vizinho de 4 pavimentos e que nós estamos falando aí sobre o nosso lote vazio aqui para produzir o nosso projeto. E daí eu olho para trás aqui, eu vou ter um edifício de 2 pavimentos. Eu olho aqui para o outro lado, eu vou ter uma casa térrea. Então, dentro dessa discussão, eu preciso sempre avaliar quais são as alturas desses edifícios de entorno e o quanto ela vai incidir nesse meu momento, nessa minha discussão projetiva. Porque ela vai falar não só sobre as soluções de bagagem de projeto, mas também falar sobre as análises que a gente tanto tem trazido aí nesse momento de discussão, que é falar sobre as análises de entorno. A luz solar e a ventilação dos ambientes devem proporcionar sempre a relação de conforto e climatização. Lembrando aí que a gente está falando sobre uma solução muito importante que envolve a nossa obrigação técnica, que é garantir conforto aos nossos usuários. E além disso, a gente vai falar sobre as soluções volumétricas, a forma como a gente consegue converter todos esses elementos em soluções de volume. Falando sobre a relação de sustentabilidade, que é outro ponto que a gente vai chegar à discussão aqui, o quanto a gente fala sobre sustentabilidade e acessibilidade, para obter o máximo de aproveitamento de iluminação natural, economizando energia elétrica, tanto para ventilação quanto para iluminação. Então, acho que isso é uma condição bem importante que nós precisamos trazer, que nós precisamos reconhecer, porque a partir disso a gente chega nessa discussão que é muito essencial. E olha por que é importante reconhecer o norte como uma estratégia. Então, de uma forma bastante grosseira, a gente sabe que o norte vai ser o oposto do sul e que à direita nós vamos ter o leste e à esquerda nós vamos ter o oeste. Entendendo aí que o sol nasce a leste e se põe a oeste, a gente entende que a leste nós temos o sol da manhã e a oeste nós temos o sol que se põe, então o sol da tarde, né? Nós entendemos aí que as fachadas sul são sempre as fachadas que vão ter menor incidência de sol, para que a gente consiga então realizar essa breve análise, essa análise prévia aqui desse esquema, para que a gente consiga tornar tudo isso um pouquinho mais visual. Então, quando a gente fala sobre a definição do norte e a gente coloca a implantação desse nosso edifício a nível físico, a nível digital, nós conseguimos entender qual é o trajeto que esse sol realiza no nosso edifício. Com esse trajeto, nós conseguimos entender que cada uma dessas estratégias, cada uma dessas posições, vão nos dar soluções que sejam mais adequadas para esse nosso edifício. E para isso, eu convido você a sempre se colocar num processo de reflexão, são sempre sugestões, mas é muito importante que a gente tome como base a relação do sol. A fachada leste, como nós vimos, é a fachada em que o sol nasce. E aí, por falar sobre uma incidência de um sol que a gente vai chamar de um sol mais confortável, é grande a chance da gente colocar aqui e desenvolver as áreas privativas, como, por exemplo, as áreas dos dormitórios. Tornar essa fachada elemento aí de estrutura, elemento de estratégia para a nossa produção de ambientes mais confortáveis.
Na sua contrapartida, nós temos o sol a oeste, que é o sol mais quente, o sol da tarde. E que grandes partes das propostas, os autores defendem aí que uma grande produção seria colocar a área social desses elementos, né? Então, criar aí áreas de cozinha, áreas gourmets, porque a gente vai ter um sol da tarde importante aí para essa produção relacionada a essas fachadas, já que a sol a leste a gente está usando para uma área mais privativa. Já a fachada sul, que seria a fachada que a gente receberia menos incidência de sol, nós pensaríamos aí nos ambientes que a gente vai chamar de ambientes secundários, em que nós olhamos para esses elementos, olhamos para essa produção sobre o ambiente que a gente tem risco de ter maior índice de umidade, maiores condições que a gente precisa ter atenção quanto à especificação de materiais, para que a gente consiga garantir a condição de manutenção de uma forma mais adequada, de uma forma mais funcional. Então, simplesmente pela locação do nosso norte, a gente consegue traduzir esses elementos em soluções projetivas. Então, se eu sei onde está meu norte, se eu sei quais são as informações, quais são as condições para esse meu projeto, eu já começo a organizar a minha setorização a partir dessa base do terreno, da indicação do norte, do levantamento de entorno, de todas essas condições e essas estratégias de projeto que a gente vem estudando e vai reconhecendo para conseguir garantir a setorização do meu projeto de uma forma mais confortável ao meu usuário. E por isso, todas essas informações precisam ser levantadas ainda na etapa de levantamento de projetos. E por isso falar sobre essa relação do terreno, a importância desses elementos de análise prévia para a elaboração do nosso projeto, falam sobre essa solução final. Então, o nosso produto final, nosso volume final, é diretamente ligado a essa base de informação, essa etapa de levantamento de informações. E por isso é tão importante que a gente busque por essas informações, que nós tenhamos base de projeto, que a gente realize as nossas análises prévias para a elaboração da nossa produção projetual. Chegamos à nossa primeira SP da aula de hoje. E o nosso convite nesse momento, trazendo esse case que analisa as relações de projeto, é falar sobre a consultoria de um terreno, olhando aí para esse instrumento tão importante para a nossa produção de uma forma mais prática. Você foi contratado por uma empresa de assessoria Você foi contratado por uma empresa para realizar uma assessoria relacionada aí ao terreno. O departamento que contratou é possível aí que trabalha, elabora a relação de novos negócios, que vai buscar por informações específicas do terreno para decidir se compra ou veta essa compra. O cliente solicitou sua análise para a possível compra de um terreno para a construção de um projeto comercial, um restaurante. Para isso, quais estudos você tem que fazer sobre o terreno? Quanto à setorização, ela implica também na análise desse terreno? Qual lugar é ideal para posicionar o setor de serviço, como a cozinha, a lavanderia, o banheiro? Quais são essas informações que nós precisamos trazer aí para essa discussão, para que a gente busque o banco de dados importante para verificar a viabilidade ou não desse projeto? Então, para a realização de um projeto comercial, assim como para o residencial, é importante que a gente realize essas análises. E esse é um primeiro ponto importante. Independente da escala do projeto, independente da tipologia desse projeto, é importante e imprescindível que façamos esse levantamento e essas análises. Com isso, é importante que a gente tenha os aspectos que vão ser específicos a ele, para que a gente possa elaborar o levantamento desse ambiente com um caráter topográfico. E em seguida, fazer, então, um levantamento do histórico das vistas do local. Uma grande forma da gente fazer esse levantamento de vista do local é realizar por meio de registros fotográficos aí, essa base de informação para que a gente tenha esses levantamentos. Durante as vistas, você percebe que existe um cheiro bastante específico, um barulho ou até um fluxo de pessoas. O que isso quer dizer? O reconhecimento que nós falamos sobre a relação de percepção, que você só consegue no local. Se o cheiro foi muito forte e não foi possível resolver, você pode informar o comprador que nesse terreno é inviável a implantação, por exemplo, de um restaurante. Então, você vai precisar buscar por informações para entender do que se refere esse cheiro. Se houver um caminho comum das pessoas que passam por esse local, é importante que a gente saiba a locação do acesso, da entrada desse projeto. Então, tudo isso tem sido soluções que estão sendo trazidas aí de acordo com o relacionamento e o reconhecimento dos nossos projetos.
Com a análise da insolação do ambiente e a presença do vento predominante, você já vai saber qual será a locação da setorização. Cozinha, lavanderia, banheiros, voltados aí para essa relação que recebe a maior insolação, pensando na higienização desse local. O salão principal dos usuários e clientes pode ser posicionado para a orientação leste, falando aí sobre a relação de áreas confortáveis, com aberturas que sejam generosas, que promovam, por exemplo, o contato com o externo, oferecendo um ambiente agradável para os clientes permanecerem por longos períodos nesse ambiente, ou seja, criando aí o hábito, a relação dessa produção de projeto. Também analisa as características do entorno, gabarito de altura dessas edificações, desses prédios vizinhos e outros elementos para poder auxiliar na implantação desse restaurante. Nas visitas, você deve realizar e tirar fotos, realizar desenhos de percepção e registros gráficos que ajude futuramente aí na decisão e na produção do projeto. Eu acho que isso é uma ponte bastante importante para que a gente consiga reconhecer essa nossa produção. Por fim, faça a setorização dos ambientes, considerando as análises que você fez previamente. E com isso, você vai ter que apresentar em forma de relatório, utilizar esse apoio de imagens para garantir a relação dessas informações. Então, análise, fotografia, desenho, todos esses elementos que vão produzir aí de uma forma mais efetiva e de uma forma mais funcional. Por que é importante que a gente olhe para essa discussão e entenda o que seria um checklist, né, um case, um passo a passo aí para o desenvolvimento dessa nossa análise? Porque é muito comum esses índices de análise quando a gente fala sobre análise de viabilidade. Então, antes de inserir um empreendimento, principalmente de cunho residencial multifamiliar, comercial, corporativo, que seja contratada uma consultoria para análise de viabilidade daquele espaço. Ou seja, reconhecer quais são aquelas características, quais são as bases de projeto, o que o terreno fala sobre direcionamento de produção projetual. Então, o formato vai falar sobre limitante de implantação, a relação da topografia vai falar sobre aproveitamento ou não, a necessidade de criar um subsolo, a necessidade de utilizar o terreno plano, com aclive, com declive. Então, olhar para todas essas relações do terreno já fala sobre um partido inicial desse projeto. E nós falamos sobre isso na nossa última aula. O quanto é importante olhar para essas estratégias de projeto e entender que muitas vezes a solução do nosso produto está associada ao reconhecimento, a uma etapa técnica de levantamento de informações que fala sobre a viabilidade ou não dessa produção. E isso é um ponto muito importante. Reconhecer toda essa estratégia, reconhecer todo esse nosso produto de uma forma funcional e de uma forma operacional. Então, quando a gente olha para isso, para esses elementos, muitas vezes a gente já está na ansiedade de iniciar a produção de projeto. Pare, elenque os pontos principais, busque por essas informações para que você possa ter a melhor solução projetual, trazendo a relação de custo-benefício de implantação, de condições projetivas, que vai trazer a bagagem da nossa produção de uma forma funcional. Chegamos à nossa primeira interação da aula de hoje. E nesse momento eu convido você a encaminhar suas dúvidas, as suas contribuições, e eu deixo uma pergunta para que você realize a sua reflexão de como o desenvolvimento do projeto e o terreno se relacionam. Em que etapa que eu consigo incluir a produção do meu projeto, já falando na produção técnica do meu projeto, e a forma como ele vai estar relacionado a essa produção. Eu volto em instantes para que a gente possa dar sequência ao nosso segundo momento da nossa aula, e a gente retoma essa discussão no nosso segundo momento de interação.
Receber a contribuição de vocês é tão importante para nós porque realmente nos direciona sobre as soluções da aula. Eu acho que o Polo de Santa Bárbara trouxe uma discussão muito importante para nós, que é reiterando tudo isso que a gente está realmente colocando nesse primeiro momento da nossa aula, que fala sobre a importância das tomadas de decisões de projeto de acordo com o terreno. É muito comum nas academias, nas faculdades, a gente ver essa discussão de que o terreno ele é um empecilho para o nosso projeto. E não é dessa forma que a gente precisa encarar. E por isso que a gente desprende de uma aula para falar sobre essa relação do terreno. Porque ele vai ter soluções muito claras sobre o nosso projeto. Vai ter bastante condições e direcionamentos, parâmetros de projeto que a gente precisa atender dentro dessa discussão. Inclusive, nós temos uma pergunta que fala aí sobre a relação sobre o polo de Belo Horizonte, que coloca: se o entorno for formado por prédios altos e fechados, como pensar o terreno de forma que seja uma casa térrea mais adequada para o aproveitamento de luz natural? Essa condição é uma discussão muito profunda e que vale realmente esse reconhecimento, porque é importante que nós tenhamos tomadas de decisões, como, por exemplo, a solução de uma abertura zenital, de uma iluminação zenital, pensando aí em clarabóias, em sheds, trazendo as estratégias que vão falar sobre o pano da cobertura e não sobre os panos laterais. Claro, é uma solução muito simples, que a gente precisa ir avaliar as outras condições, avaliar os outros caminhos de projeto, mas é porque é muito importante a gente ter esse processo de reflexão quando a gente imagina, hipoteticamente, soluções projetivas aí ao redor desse terreno e reconhece o quanto esse entorno fala sobre esse impacto direto. Outro ponto muito importante que a gente coloca em discussão, respondendo aí a questão do polo de BH, é que coloca para nós isso, o quanto a análise da viabilidade daquela casa-terra estar inserida naquele terreno ao redor desses edifícios. E por isso que muitas vezes nós, profissionais da arquitetura, somos convidados a ir com o nosso cliente, reconhecer e avaliar o lote antes mesmo da compra. É muito comum nós sermos contratados, realizando aí consultoria, horas técnicas, para ir junto com o cliente, avaliar 1, 2, 3 terrenos distintos e verificar as condições ambientais, as relações claras sobre essa produção, que vai realmente garantir a efetividade ou não desse projeto. E aí, fechando esse nosso momento de interação, Rio Grande coloca para a gente sobre a relação das condições climáticas e faz a analogia realmente de trazer a clareza de quanto a gente precisa olhar para as diferentes regiões do Brasil e o quanto essas fachadas vão ser incidentes de forma diferente. Por exemplo, no sul do país, regiões mais frias, talvez realizar a alocação desses dormitórios na fachada oeste seja mais efetivo, porque o sol da tarde vai conseguir garantir um aquecimento desse ambiente e a partir desse aquecimento a gente consegue trazer uma garantia aí mais prolongada de o conforto desse quarto no período noturno, que seria a parte mais fria, né, o momento mais frio dessa edificação, conseguindo garantir aí a melhor efetividade. Então, é claro, nós precisamos sempre equilibrar esse jogo, porque da mesma forma como a gente fala que no inverno a gente vai ter uma condição mais confortável, no verão nós também teremos uma área de maior incidência ali nessa fachada oeste. Então, é importante que a gente coloque na balança todos esses elementos. E esses elementos são respostas dessa condição da nossa produção de análise de terreno e análise de entorno. Nós falaremos um pouquinho mais do nosso segundo momento de interação. Retomamos então a segunda parte da nossa aula. Se já entendemos a importância e a efetividade do nosso terreno, é importante que a gente comece aí a discussão sobre a relação da implantação. É muito importante que olhar para essa condição de implantação, nessa nossa etapa inicial da produção de projeto, que é reconhecer como esse edifício vai se comportar nesse lote. E falar da implantação é entender algumas condições de entorno, ainda que seja um entorno imediato, falando sobre o passeio, sobre as vias, reconhecendo, né, os limites da vizinhança, mas a gente já começa a trazer toda essa essência do que foi levantado nessa nossa etapa de levantamento de informações e consegue traduzir isso em soluções projetivas. Mais uma vez, retomando essa discussão do que foi falado no polo de BH, sobre a importância de olhar para essas condições vizinhas. Será que realmente o desenvolvimento de uma casa-terra é adequada nesse terreno? Será que eu consigo propor alguma outra solução que vai viabilizar e olhar e implementar as produções de projeto, levando em conta de partida, em tomada de decisão, os meus edifícios adjacentes? É muito importante que a gente olhe para as condições de implantação.
Falar sobre a implantação, e aí é muito importante que a gente coloque isso em discussão, é trazer esses pontos que vão ser estabelecidos aí para nós como estratégias de levantamento documental, tá? E falar sobre essa análise de implantação, a gente vai se deparar numa condição que vai ser cada vez mais próxima, esses termos da nossa discussão, que é trazer a relação do zoneamento urbano. Quando a gente fala sobre a relação do zoneamento urbano, estamos falando aí sobre as condições do solo da cidade. Olhar para uma relação daquele plano, que é o plano diretor, que dita sobre as soluções dessa cidade, a forma de organizar esse parcelamento, para que a gente consiga realizar o planejamento adequado dessa cidade a partir das diretrizes e das estratégias projetuais. Então, todos esses municípios vão falar sobre a elaboração desse documento que orienta o crescimento da cidade. Não só pelos agentes privados, né? Então, corporadora, construtora, os usuários trazendo essa relação de implantação dessa cidade, mas vai falar também sobre o poder público, falando sobre crescimento de redes de abastecimento, de equipamentos imobiliários urbanos, falando sobre a relação dos sistemas viários, ou seja, trazendo aí a solução para essa nossa produção. O que isso quer dizer? Que falar sobre essa relação do zoneamento, nós vamos nos deparar com esse instrumento de planejamento que vai falar de forma direta sobre a modo como organizar essas atividades. Então, onde cada atividade precisa estar estabelecida. E a partir disso vai regular a intensidade, a limitação de todos esses elementos para produzir esse nosso projeto de uma forma mais funcional. Ou seja, a forma de representar esse zoneamento é por meio de um mapa contendo essas zonas, representando cores, siglas, tabelas de legenda, criando um parâmetro urbanístico em uma possibilidade aí de uma descrição textual. Então, meu convite para você hoje é que você acesse o site da prefeitura da sua cidade e busque pelo zoneamento da sua cidade. Busque pelas informações, a forma como a prefeitura municipal estabelece esses documentos de parâmetros de legislação para o desenvolvimento de projetos. Então, na diretoria de obras, diretoria de planejamento urbano, você vai ter esse levantamento de informações, você vai olhar para esse mapeamento que vai direcionar quais são as áreas, quais são as zonas que nós vamos ter. Condição residencial, condição comercial, condição mista, qual é a altura, qual é o gabarito das edificações, reiterando aí o questionamento sobre a relação dos edifícios altos de vizinhança, trazendo essa análise. Então, além de olhar para esse terreno, além de olhar para esse entorno, eu olho para a minha legislação. Eu preciso fazer o cruzamento dessas informações para aí sim iniciar a proposta de produção projetual. Dentro dessa relação de análise da lei de ocupação, né, dos parâmetros de ocupação, a gente vai ter o mapeamento e, tendencialmente, nós vamos ter uma tabela que vai falar sobre o tipo de zona, sobre o coeficiente de aproveitamento mínimo, básico e máximo. Nossa, professora, o que é coeficiente de aproveitamento? O que é isso aqui? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele logo adiante. As taxas de ocupação para essas áreas, mais uma vez, o que é taxa de ocupação? São termos essenciais para a produção do nosso projeto. Falar sobre gabarito de altura, falar sobre os recuos desse lote. Ou seja, aqui nós temos parâmetros claros sobre qual é a forma de olharmos para toda a nossa produção de uma formatação efetiva. O que isso vai falar? Que a lei de zoneamento vai oferecer essas diretrizes para as novas construções, para que a gente consiga garantir, além do planejamento, o controle dessas edificações, criando aí áreas de possíveis de expansão, áreas de possível preservação, garantindo que essas relações elas não se percam. Por que a gente fala isso? Porque é importantíssimo que tenhamos essa organização, porque se a gente não tiver esse elemento de organização, imagine uma cidade sem planejamento, sem diretrizes, cada um constrói da forma como quer, cada um olha para soluções de modo diferente. Então, assim, é preciso estabelecer essa condição, esse mínimo em que a gente consegue reconhecer a legislação e garantir um mínimo de organização para essas cidades. E para isso a gente vai se deparar com alguns termos técnicos muito importantes para o desenvolvimento do nosso projeto, que você vai conhecer hoje, que vai acompanhar a sua vida profissional por toda a sua atuação profissional, porque ela vai falar sobre essas análises prévias de parâmetros de legislação. Vamos ao quadro. A primeira dela é o que a gente vai chamar de taxa de ocupação e que por muitas vezes ela é chamada então de TO.
A TO vai ser o que a gente estabelece aí da relação entre a área do terreno, olha lá, mais uma vez o terreno falando sobre a solução do nosso projeto. E o quanto a projeção dessa edificação vai estar incidindo nesse terreno. Por exemplo, se eu tenho um terreno de 400 metros quadrados com uma construção térrea de 200 metros quadrados, temos a TO de 50%. Esse é um ponto muito importante, porque a gente vai sempre lembrar que a taxa de ocupação ela vai ser dada em percentual. Então, a nossa referência, nosso índice vai ser sempre o percentual relacionado aí às condições de ocupação de projeção desse terreno. Lembrando sempre que a taxa de ocupação não tem nada a ver com o número de pavimentos dessa edificação. Ou seja, eu tenho lá 200 metros quadrados da minha edificação. Então, eu tenho lá um lote de 400, um edifício de 200 metros quadrados de taxa de ocupação que incide aí sobre esse meu terreno. Então, eu sei que, bem fora de proporção, né, que nós temos aí 50% desse lote ocupado por essa edificação. O mesmo daria se eu tivesse uma edificação com 2 pavimentos e 400 metros quadrados. Não importa, porque a taxa de incidência e de projeção é a mesma. Então, a taxa de ocupação ela não está associada aos pavimentos. Vamos tentar entender isso de uma forma mais visual? Então, a taxa de ocupação seria relacionada à forma como esse edifício está implantado no nosso lote. Então, se a gente transformar esse volume tridimensional numa planta bidimensional, eu sei que a minha taxa de ocupação é o quanto a projeção desse meu edifício está acontecendo no meu terreno. E aí, para a gente tornar isso ainda mais visual, ainda mais prático, nós conseguimos, então, entender que a taxa de ocupação de um edifício de 2 pavimentos, ela não se altera se for um pavimento sobre o outro sem nenhuma projeção diferente. No entanto, se eu tiver uma projeção, né, uma locação desse pavimento de uma forma diferente, já muda a minha taxa de ocupação, porque eu estou tendo uma projeção nesse lote. Então, aí a gente começa a converter essa variação sobre a taxa de ocupação. Quando a gente chega na discussão do coeficiente de aproveitamento, nós conseguimos avaliar essas condições que vai falar aí sobre a ferramenta de calcular a área máxima em metros quadrados dessa edificação. Ou seja, a partir disso a gente vai falar que a legislação municipal vai falar sobre a área mínima, básica e máxima para o desenvolvimento realmente da taxa de ocupação, obtendo aí a quantidade máxima que a gente precisa para a construção. Ou seja, o coeficiente de aproveitamento vai falar sobre o máximo de número de pavimentos e o máximo de áreas em metro quadrado, falando aí sobre essa incidência, falando aí sobre a forma como ela deve ser organizada dentro desse espaço. Na nossa aula prática, a gente vai falar um pouquinho sobre como calcular todas essas taxas e trazer esses parâmetros para a nossa produção, que é o mais importante, que é o mais essencial, para que a gente consiga traduzir todos esses elementos baseados em projeto. Mas trazer a relação da taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento é reconhecer mais uma vez a importância e a essencialidade de conhecermos o terreno e os seus parâmetros e condicionantes. Dando sequência à nossa discussão sobre a implantação, reconhecemos a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, vamos conhecer mais algumas diretrizes que falam sobre a relação do terreno e o nosso edifício. A taxa de permeabilidade, e esse é um elemento que eu gosto muito de trazer em discussão para as nossas aulas, porque a taxa de permeabilidade vai falar sobre a relação do percentual que esse lote precisa ter de uma área que seja permeável, ou seja, a taxa de permeabilidade vai ser uma porcentagem do lote que não vai ser edificado ou não vai ser impermeabilizado. Ou seja, parte dela precisa garantir a infiltração de água no solo. Gente, isso é uma obrigação nossa. Além de falar sobre uma relação de parâmetro de
de condições que vão falar sobre a garantia do funcionamento da cidade, nós estamos falando aí sobre uma relação sustentável. É muito importante que a gente consiga trazer isso para a nossa discussão, em que a gente vai entender que é ideal que não tenha a pavimentação em todo o terreno, ou seja, não se assente piso nesse ambiente como um todo. Uma taxa de permeabilidade coerente aí que a gente encontra nas diferentes cidades varia dentro da relação de 20%, que é uma taxa adequada aí para que a gente consiga garantir a fluidez desse terreno. É preciso deixar esse percentual desse local com grama ou piso permeável ou semipermeável para garantir a infiltração da água nesse solo e aí evitar enchentes e inundações. Geralmente a área de jardinagem sem construção de lote. E aí a gente vai se deparar com uma condição bastante complicada, porque é muito comum que os nossos clientes cheguem até nós e falem: eu não quero nada de área de grama, eu não quero nada de área permeável, eu quero facilitar minha manutenção, eu não tenho tempo para manutenção de jardim, eu não quero. E aí a gente começa a ver problemas mais sérios nas cidades que falam sobre enchentes, que falam sobre inundação, que falam sobre problemas do solo, porque isso está falando sobre a falta dessa permeabilidade dessa água da chuva, ou seja, o como a gente consegue garantir o funcionamento da área urbana a partir das soluções da edificação. Então é aqui que a gente reforça a importância das condições sustentáveis e da nossa responsabilidade social frente às soluções de projeto. É claro que você não pode impor, né? Não deve impor para o seu cliente qual é a solução, mas você precisa respaldar e apresentar para ele que é uma exigência legal, que precisa ter esse cumprimento e que há soluções para isso. Então, olhar para soluções de pisos que sejam semipermeáveis e aumentar essa área, esse percentual, verificar junto à prefeitura quais são as estratégias que são possíveis de adotar naquela cidade para conseguir garantir a solução mais adequada, a produção mais efetiva, sem deixar de lado as relações e a nossa percepção ambiental. Gabarito de altura, como falamos, é falar sobre o gabarito de altura máxima permitida para essa edificação. Então, gabarito é falar sobre essas diferenças de altura e entender principalmente que essa relação da altura máxima é calculada a partir do piso do pavimento térreo até o teto da cobertura. Então, é importante que a gente entenda a base disso. Em caso de edificações, é permitido excluir o ático, né, que seria a cobertura, a casa de máquinas do elevador e também a caixa d'água. Então, aí só para que a gente crie aí essa área de produção, para que a gente consiga reconhecer essa estratégia. Chegando aí na forma de produzir esse nosso elemento, de trazer todas essas nossas propriedades de uma forma mais efetiva, nós conseguimos reconhecer, então, que o painel conceitual vai ser uma ferramenta da gente organizar todas essas informações que a gente veio conversando aí, para fazer uma referência visual, organizar e sistematizar esses nossos elementos, criando aí áreas de interesse na organização do nosso projeto. Então, o painel conceitual, que nós vamos retomar ele na nossa próxima aula, é muito utilizado na etapa de apresentação do projeto, porque vai falar sobre todas as decisões de projeto, né, trazendo toda essa solução, além de estabelecer as condições que vão reconhecer o registro documental. Então, qual é a forma como eu organizo todos esses elementos dentro do meu projeto e que eu vou garantir a eficiência e a minha produção de projeto. Entendendo sobre todos esses parâmetros, reconhecendo a importância da representatividade e a forma como todos esses elementos falam sobre a nossa solução de projeto, voltamos ao quadro. Quando a gente fala sobre essa análise de correção do painel e da planta de implantação, é importante que a gente tenha alguns pontos base aí para a elaboração do nosso projeto, do nosso produto. E aí eu gosto de trazer esses pontos principais aí para esse nosso reconhecimento, que é trazer a base de quais são as pontes que a gente precisa realizar essa análise. Então, aqui vai falar para nós um checklist de verificação. A gente precisa verificar a relação do estacionamento e demais usos, o que vai ter sobre a relação de estacionamento horizontal, setorização, orientação norte-sul, ajustes de programa, adaptação de todos esses elementos, recorte de embasamento, circulação, definição de acessos, ou seja, transformar todas essas condições em elementos de estratégia. Então, aqui eu olho para essas soluções que eu estou vinculando toda a minha coleta de informações básicas, né, que a gente viu aí sobre a taxa de ocupação, sobre o coeficiente de aproveitamento e converto tudo isso naquele minha condição de comunicação principal, que é o diagrama. Então, o diagrama vem nos auxiliar a organizar
o painel conceitual que eu estou falando e que eu elaboro de uma forma bastante simplificada a locação do terreno e vou realizando essas análises, né? Então, eu tenho aí essa base de referência do que seria o estacionamento relacionado aos demais usos, a relação da setorização, a orientação norte-sul, o ajuste de programa, recorte de embasamento, entendendo sobre essas conexões e circulações e definições de acesso. Esse é um elemento muito importante para o desenvolvimento do nosso projeto, porque ele garante realmente que nós consigamos aí compreender a base de informações. Então, veja que lúdico, que didático que é verificar todas as nossas soluções de projeto baseado nessas informações, baseado aí nessas condições importantes sobre esse nosso espaço. Então, o painel conceitual já vai chegar nessa etapa final para nós de organização dessas informações, em que ele vai ter a intenção da gente sintetizar essas ideias por meio da elaboração de diagramas. Pessoal, eu volto a falar para vocês, é nossa estratégia, é nossa responsabilidade conseguir converter as informações textuais em condições de diagrama, em condições de desenho. Ninguém precisa desenhar maravilhosamente bem, mas é essencial que a gente saiba transformar esse volume de informações textuais em representatividade. Eu preciso esboçar brevemente ali um volume para conseguir analisar a minha incidência daquele terreno, daquele edifício, daquele entorno. E muitas vezes, brevemente, a gente faz rasuras para conseguir converter as informações de dados, levantamentos de diretrizes, em diagnósticos. E esses diagnósticos, eles são avaliados e são elaborados aí a partir de croquis orientativos, pontos-chave de palavras. Então, é muito importante quando a gente fala em painel conceitual e no desenvolvimento dos nossos projetos, das nossas PTGs, nós vamos reconhecendo a importância da gente ter menos condição de texto e mais representação gráfica, porque essa é a nossa forma de nos comunicarmos. E aí, sempre lembrar que esses painéis conceituais devem ter o máximo de informações. Então, tentar transformar tudo isso em informações que sejam de simples entendimento. A apresentação do tema, do programa de necessidades, do partido arquitetônico, das restrições legais e técnicas, que é isso muito que a gente está conversando aí nessa nossa aula. A relação da cidade, do bairro, a descrição desse entorno, ou seja, trazer todos esses elementos de uma forma mais funcional. Levantamento fotográfico, esse é um índice que eu acho muito importante aí para nós, para o desenvolvimento dos nossos produtos. Implantação do edifício, planta dos pavimentos, né? Descrição desse edifício, cuidado com a descrição, com os textos, maquete volumétrica e dados gerais do empreendimento, falando aí sobre um quadro de áreas. Então, aqui é importantíssimo que a gente consiga trazer todos esses elementos dentro dessa nossa bagagem, dentro dessa nossa produção projetual. Então, aqui eu deixo um checklist bem simples sobre o painel conceitual. Nós iremos retomar a discussão do painel conceitual em vários momentos da nossa aula, mas lembrando que falando do terreno, é importante que a gente crie esse relacionamento com um painel que vai justificar toda essa nossa base de dados. Chegamos, então, na nossa segunda SP da aula de hoje. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que incide na relação da implantação do nosso projeto. Você foi contratado por um escritório de arquitetura especialista em desenvolvimento e construção de projetos em encostas. Olha a condição que importante aí dessa relação. Os principais clientes que buscam um escritório desejam construir casas na praia, em montanhas, serras e encostas. Essas casas, por estarem localizadas geralmente em área de preservação de mata fechada, não podem impermeabilizar o solo, pois deixar o máximo de área permeável para infiltração das áreas de preservação da vegetação local. Então, olha aí o quanto esses terrenos falam sobre características importantes, né? Soluções aí importantes para esse espaço que vai falar sobre as nossas produções. Desta forma, como é feita a implantação desses projetos? Como você pode estruturar um projeto em um terreno muito acentuado? E a representação gráfica, como ela é resolvida? O que é importante que a gente entenda é que os terrenos que são localizados com topografia muito acentuada são geralmente estruturados por sustentação. Todo projeto pode ser sustentado por esses pilares e a representação gráfica desse projeto vai servir, né, pelos mesmos requisitos de implantação de um terreno plano. No entanto, é preciso, então, representar o local em que o terreno está se apoiando no projeto. E aqui vale uma pausa. Esse case é um case que a gente tem em nosso material didático, é uma possível solução, olhar sobre as estratégias do edifício sobre pilares, há condições que a gente pode olhar para soluções de terreno realizando cortes nesse terreno, realizando áreas de aterro, então é preciso que a gente olhe para essa produção. Nesse recorte em específico, em que a gente está falando sobre produções em projetos em áreas de encostas, a solução de olhar para essa topografia
porque nós não podemos promover mudanças nessa topografia. Principalmente estamos falando das áreas montanhosas, áreas de encosta, são áreas muito perigosas para que a gente gere movimentação muito significativa da produção desse projeto. Então, por isso, a importância dessa solução para esse tipo específico de terreno e de entorno, porque a gente está falando aí da concepção de onde ele está inserido. Voltamos ao quadro. Então, aqui nós temos uma implantação simples e eu gosto muito de trazer essa possível solução exatamente para isso. Porque olha como o diagrama muito simplificado fala sobre a solução de projeto. Então, eu consigo entender que esse é um terreno de encosta, que a solução do meu volume está sobreposto e que eu tenho um elemento de estruturação. Então, eu consigo identificar essas soluções a partir dessa solução base de projeto, a partir desse diagrama, desse croquis. Porque quando eu olho para a minha planta baixa, eu não vejo essa solução tão visual. E eu acho que isso é muito importante que a gente entenda. Então, a representação desse meu terreno, desse meu edifício, é semelhante para as diferentes tipologias de projeto. Onde eu consigo verificar essas incidências, essas diferenças nos estudos dos elementos verticalizados. Então, um corte, uma maquete volumétrica, uma maquete digital, tudo isso ela vai produzir essa base de dados, esse levantamento de dados, para que eu consiga solucionar as condições de volume. E por isso que eu reforço, a solução da edificação, ela fala sobre a amarração dessas peças gráficas, e não somente sobre esse elemento que a gente fala aí sobre a organização dos ambientes, sobre a forma e o volume do meu edifício. Eu preciso olhar sobre esses dois eixos em conjunto. Na imagem, você nota que tem um croquis dessa concepção de projeto. Nessa ilustração, se coloca a intenção do arquiteto de sustentar o projeto como apoio lateral. E na segunda, nota-se a relação da implantação. Então, com isso, a gente entende que há uma correspondência não só sobre o solo, né, que acontece, mas também sobre a relação de onde ele está inserido. E esse é um exemplo muito prático para que a gente consiga finalizar essa nossa discussão da aula de hoje, reiterando a importância do terreno, reiterando a importância da produção desse projeto, baseado nesses desenhos, nessas definições do terreno e das soluções que nós profissionais precisamos adotar a partir dessas condições e desses parâmetros que vão definir e orientar o nosso produto projetual. Chegamos então ao nosso segundo momento de interação. Mais uma vez eu convido vocês a mandarem as suas dúvidas, as suas contribuições e os fechamentos das contribuições do que realmente incide a relação do projeto e do terreno. Eu volto em instantes para que a gente possa finalizar a nossa aula de hoje.
Para fechar, então, essa nossa discussão, algumas contribuições mais que vieram no nosso canal, e é muito importante que a gente consiga ter esse processo reflexivo, vocês me deixam absolutamente muito feliz com essas contribuições, é trazer essa relação da sustentabilidade para as estratégias de produção de projeto a partir do terreno. E esse é um ponto muito importante, porque era muito comum as construções não se apoiarem nessa base do terreno. Então, a gente via com muita... comumente encontradas soluções antigamente em que os terrenos eram amplamente aterrados, que havia movimentação de terra com bastante significância, área de terreno de bastante aterro. Aí, com essas condições ambientais, a gente está tendo problemas dessas movimentações de terra, e aí os edifícios, né, as habitações começam a ter problemas dessa movimentação. Então, a partir do momento que a gente olha para esse terreno como uma estratégia de produção, não só o volume por si só fala com qualidade, eu trago essa relação de sustentabilidade, lembrando sempre que eu preciso condicionar a relação de acessibilidade. Então, se eu tenho aí variação desse terreno e eu vou promover uma decisão de projeto associada a esse desenho do terreno, eu preciso pensar nas relações de acessibilidade, mas é a partir disso que eu quero que você tenha a tomada de decisão, de que o terreno ele não é um elemento que dificulta a nossa produção projetual, muito pelo contrário, ele deve ser encarado como uma estratégia de produção efetiva para o nosso projeto. Chegamos ao momento final da nossa aula de hoje e vamos retomar os pontos que falamos aí durante a nossa segunda teleaula. Falamos então sobre a relação do terreno e da setorização. O meu convite para você, retome a sua aula atividade, olhe agora sobre essa ótica de produção que conversamos nessa nossa aula, o quanto a volumetria do seu projeto, o projeto que você definiu, fala sobre a solução desse terreno. As condicionantes do terreno, então, os levantamentos básicos do terreno, a análise desse terreno, a forma como a gente precisa olhar para a relação de implantação e o quanto a gente olha sobre toda essa base, nós temos a responsabilidade de converter todos esses elementos num painel conceitual, de converter todos esses elementos dentro dessa organização. Então, claro, a gente precisa ter clareza sobre todas essas informações, levantar a nossa base de produção, reconhecer essas estratégias de uma forma mais efetiva, de uma forma mais funcional, mas eu também preciso saber organizar todos esses elementos. Até porque quando a gente está nessa etapa inicial de desenvolvimento de projeto, e por isso que eu convido você a elaborar um volume físico, um volume digital para estudar esse terreno e as possíveis soluções, nós nos deparamos claramente com condições que vão dar o direcionamento para a nossa produção projetual. Só que isso são simulações, isso são bases preliminares para a elaboração do nosso projeto. Então, eu preciso ter o registro dessa informação inicial para que eu consiga desenvolver esse projeto de uma forma mais efetiva. Eu espero imensamente que tenha sido uma aula bastante proveitosa, que nós consigamos aí olhar para as relações, para os edifícios das nossas cidades, olhar para as casas, olhar para os prédios, olhar para todas as soluções que são encaradas e conseguir reconhecer o quanto esse terreno incide sobre esse volume, o quanto houve alteração desse terreno natural para que esse edifício tivesse essa conformação final. E olhar para as nossas soluções e reconhecer o terreno como uma estratégia de produção projetual que deve ser inserida nessa nossa concepção de projeto desde o início. Dessa forma, a gente finaliza a nossa segunda teleaula. Nos encontramos na próxima semana para conversar um pouquinho mais a respeito dessa nossa produção. Até lá!